Meus queridos, estamos aqui por mais um discipulado para você. Pela contagem aí, muitos vão fazer esse comentário. Eu já queria, antes de você comece, fazer um comentário. Nós ficamos parados por alguns meses aqui no nosso discipulado para você, mas a gente está dando continuidade aqui e agora vamos torcer e orar para que vamos continuar firmes aqui, sem pararmos mais e fazermos aqueles trabalhos semanal, enviarmos semanal para vocês aqui o nosso discipulado para você e terminarmos esse trabalho que está aí amarrado, que é, né, o curso Evangelismo de Oração. É o nosso curso que estamos em evidência agora. Né? Então vamos dar continuidade e ore por nós. Né? Temos algumas dificuldades às vezes aqui, por conta de algumas coisas que sempre tem os imprevistos, falta isso, falta aquilo. Nós ficamos nesse computador durante esses meses todos e todo o nosso material estava no computador, que lhe pareça. Mas estamos aqui de novo e vamos dar continuidade, né? Nós estamos com o nosso tema, que é como transformar o clima espiritual. Nós falamos em duas partes, hoje vamos para a parte número 3 desse tema, que é muito importante. Nós vamos aqui dar aqui uma conclusão do tema passado, que eu também dei mole aqui também. Eu era para ter terminado a parte hostil, né? E não terminei. E vamos agora dar aí um término da parte hostil, já entrando naquela parte já boa, né? Que Jesus já estava tudo dominado. Antes de tudo, eu quero sempre deixar bem claro para os irmãos sobre a questão de que nós vamos trabalhar nesse trabalho evangelístico. Sempre no início, como nós podemos ver aqui nos vídeos anteriores, eles sempre vão ter problemas. Vamos ter aqueles probleminhas iniciais, como Jesus teve os seus problemas. Ele até mostra para a gente, na sua atividade, que no início sempre é um problema hostil, um problema difícil. Mas as coisas vão melhorar. Eu tenho essa consciência, como também quero que você também tenha essa consciência quando você for trabalhar no reino. Sempre você vai ter problemas inicialmente, né? Não vamos terminar aqui hoje a parte hostil que nós, como eu disse, né, eu deveria ter terminado, não terminei, né? E aqui fala no ponto seguinte, que é: enquanto isso, né, e dando continuidade à aula anterior, os outros 9 discípulos foram derrotados por um único demônio naquele povoado. Nós tínhamos dito no final da aula passada que eles estavam no monte, né, chamado, esqueci o nome do monte agora, me perdoe, mas nós conhecemos como um lugar onde houve a transfiguração de Jesus ali, presenciado tudo, né? E Pedro deu a ideia de fazer 3 tendas, e mais aí a voz veio do céu dizendo: este é meu filho amado, a quem me comprazo, somente a este ouviu. Então nós falamos muito sobre isso, né? Sobre a questão que muitas pessoas dão muito ouvido a tantas coisas, mas menos do que Jesus ensinou, né? Isso aí é um ponto muito importante que você deve sempre colocar em pauta nas suas preleções, nos seus ensinamentos. E agora, os discípulos, os 9 que estavam lá embaixo, foram derrotados por um único demônio. Olha que coisa, né? Às vezes a gente fica aí pensando, mas os discípulos deram mole, né? Tanto que eles não entenderam até então o que eles tinham que fazer, e Jesus estava ensinando para eles. Às vezes essa prática, na verdade, ela é boa, ela é importante. E aí, vejamos aqui, né? E aí no capítulo 9 de Lucas, que é a qual estamos trabalhando aqui, que fala que os discípulos pediram os demônios para expulsarem, versículo 40, mas eles não puderam expulsar. E aí vamos entrar em parte aqui, eu estou fazendo aqui ajustando aqui, vou junto com vocês ajustar aqui a nossa apostila. Até quando você quiser a apostila também, não tem problema aqui,
eu posso enviar para vocês, caso você queira. Finalmente, depois de que Jesus repreendeu seus discípulos por tentarem impedir um homem de fazer o que eles pareciam ser incapazes de fazer, isto é, expulsar demônios, né? Aí Jesus disse, não proíbam, né? Pois não é contra vocês, é a favor de vocês. Outro ponto aqui é que aquilo que eles não puderam fazer, está aqui no capítulo 9 de Lucas, verso 50, eles queriam impedir que outros estavam fazendo. Não tem aquela coisa, né? Eu não consigo fazer, não estou fazendo, mas aquelas pessoas fazem aquilo que eu lá atrás, né, no versículo 40, eles não puderam expulsar o demônio daquele que estava naquele menino. E agora está querendo expulsar e impedir para que aquelas pessoas que estavam fazendo o trabalho lá não fossem impedidas por Jesus. Aí Jesus adverte eles severamente, né, de uma forma bem severa, e fala, não proibais, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Então não proíba. Deixa eu melhorar um negócio aqui. Então é isso aí. Vamos lá. Jesus começa a advertir a eles de uma forma bem severa. No capítulo 9, versículo 55, Jesus repreende eles no versículo 55 dizendo, mas vocês voltando, os repreendeu dizendo, vocês não sabem de que espécie esse espírito são, pois são espírito que não veio para destruir a vida de homem, mas para salvar. Em outras palavras, né, os discípulos não estavam sob o controle, estavam sob o controle de Satanás e não de Deus. Então, a questão sempre é essa. Quando a gente, na verdade, sai do controle de Deus, né, as coisas sempre não vão funcionar como deveriam funcionar. Lembrando sempre que o que faz a gente, na verdade, ser, né, trabalhar de forma bem eficaz é quando a gente trabalha debaixo do controle de Deus. Lembra que Jesus disse, né, no capítulo, não foi Jesus, Tiago, né, capítulo 4, capítulo 4, deixa eu entrar aqui que eu já em vez de eu pegar e entrar aqui, não entrei, né? Mas ele fala no capítulo 7, se não vai memória, ele fala, sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então, por isso, vamos entender aqui a sequência, que primeiro eu preciso me sujeitar a Deus, para depois resistir o diabo. Ninguém pode fazer esse trabalho sem que antes ele sujeite-se a Deus. Sujeite-se a Deus. Vamos lá. Tiago, agora eu vou procurar aqui se é isso mesmo, versículo 7. É exatamente isso. Eu tô bom, não estou muito ruim de Bíblia não, né? É porque muitas coisas a gente acaba demorando a ler, né? A gente lembra e a gente vai acerta, né? Entendeu, amados? Então, a gente precisa entender essa questão toda. Né? Vamos lá. Vamos entrar nessa questão aqui, seguinte. Os verbos finais desse triste capítulo, que é o capítulo 9, leia ele, você vê que é um capítulo angustiante, foi angustiante para Jesus. Nesse capítulo mostra que Jesus não conseguiu recrutar os novos discípulos comprometidos, né? Aí temos aqui no finalzinho, né, o capítulo 57 a 62. É o capítulo que eu gosto muito dele, a passagem que eu gosto muito dele. Já preguei muitas vezes sobre ele, né? Primeiro, não há dúvida de que, primeiramente, não há dúvida de que o crime espiritual era absolutamente hostil. Não tem dúvida disso, de maneira nenhuma. Rapaz, o que eu vi aqui, né? Jesus, como igreja hoje, vencera cada batalha, mas corria risco de perder a guerra. Vamos examinar melhor a ineficiência dos discípulos no capítulo 7. Você pode ler depois. Mas não é de admirar que Jesus externou sua frustração com seus discípulos, chamando-os de geração incrédula e perversa. Número 4. Obviamente, o clima não poderia ter sido pior se isso
se isto era melhor que ele pode dizer de seus amigos mais íntimos. Uma mudança muito drástica no clima espiritual é registrada em Lucas capítulo 10. Aí já vai começar outra coisa, a história. No entanto, examinemos primeiro os eventos resultantes desse clima, melhorando e voltando a Lucas capítulo 10 a mais adiante. Porque aí a gente vai agora entender como começa a história. Interessante, deixa eu só ver se eu consigo resolver o negócio aqui. E muito interessante é que a história sempre começa naquilo que nós sempre falamos. Às vezes, irmãos, tem coisas que infelizmente, se a gente não começar a andar segundo os projetos de Deus, como nós deveríamos entrar, as coisas nunca vão chegar ao ponto que Deus ele quer de nós, né? Ele quer de nós. Então, por isso que quando você entender o caminho para seguir, né, como deve seguir, as coisas vão sempre andar segundo o que Deus planejou para a gente. E aí começa a história. A história começa da seguinte forma, capítulo 11, né? A gente vai voltar para o capítulo 10 ainda, tá? Mas o capítulo 11, os discípulos, depois que presencia Jesus orando, eles fazem a seguinte frase para Jesus, dizendo: Jesus estava orando em certo lugar. Capítulo 11, versículo 1, capítulo 11 de Lucas, verso 1. E Jesus estava orando em certo lugar. E quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Tudo começa com oração. Quando a gente entende que o nosso problema é oração, as coisas vão melhorar. Isso talvez seja o problema de muitos hoje, muitos que estão aí nessa labuta do Evangelho, pregando o Evangelho, e às vezes não estão tendo a eficácia que deveriam ter, tendo a eficiências que deveriam ter, justamente porque não sabem orar como devem ou como deveriam. Vamos lá. Jesus estava exortando seus discípulos repetidas vezes a ouvirem e aprenderem. E eles se lixaram para isso. Até o Pai teve que repreender Pedro, Tiago e João, dizendo-lhes que passassem a falar e ouvissem a Jesus. Lembra que eu falei lá no capítulo 9, verso 35? Né? A esse ouvir, porque eles não estavam seguindo o propósito de Deus. Temos aqui mais uma. O fato de que esses mesmos homens de audição debilitada, pediram que Jesus lhe ensinasse alguma coisa, é o início de uma mudança indiscutível. Né? Agora eles tinham lá, não estavam ouvindo, porque o problema todo nossos problemas, na verdade, é ouvir. Né? Ouvir. Quando você não ouve, né? E a única forma de nós fazermos isso é na oração. Porque a gente vai orar, a gente vai buscar o propósito da qual estamos aqui nessa terra. E agora os discípulos aqui estavam nisso, né? A atividade demonstrada prática demoníaca, a partir de então, desaparece. Mas os nove primeiros capítulos de Lucas, vemos um grande número de demônios muito agressivos empinando as suas horrorosas cabeças por toda parte. No restante do livro de Lucas, nos 14 capítulos seguintes, somente 2 demônios são mencionados e nenhum deles é um tipo agressivo e recém-formado no curso preparatório. Começa a mudar a história. Né? Quando a gente começa a entender o que é oração, sempre a história vai mudar. Vamos ter controle sobre os demônios, vamos ter controle sobre toda a atividade maligna deste mundo. Agora, quando a gente entra por esse caminho, né, que não precisa orar, não precisa buscar Deus para fazer as coisas, aí vai ter outro problema, porque só você ler, né, como nós já mencionamos aqui, os 9 capítulos
de Lucas, do capítulo 1 até o capítulo 9, você vai ver que os demônios estavam ali hostilizando. Por quê? Porque os discípulos, na verdade, não estavam entendendo o que deveriam fazer. E nós só vamos entender, escute isso mais uma vez, só vamos entender o que vamos fazer somente quando nós nos propusermos a entrarmos no trabalho de oração. No capítulo 11, verso 14, diz assim: certo dia Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar e a multidão se admirava. O outro era um demônio que havia atormentado uma mulher, no capítulo 18, durante 18 anos, e que foi curado por Jesus se quer dirigir-se ao demônio. Né? Então, temos aí um que era mudo e outro que estava atormentando uma mulher durante 18 anos. Né? Temos aí no capítulo 13 de Lucas, que fala sobre isso. A ausência virtual da atividade demoníaca nos últimos 14 capítulos de Lucas é uma prova definitiva de que os ventos espirituais haviam mudado. O que move o clima não era não era hospitaleiro para os demônios. As multidões começaram a aumentar até que todos estavam a bordo, né? E ali começa, né, o início que era difícil, começa agora a ficar mais fácil, né, para o ministério, porque todo o início do ministério sempre é difícil, mas ali, depois que eles venceram, entenderam, olha só, entenderam que a oração é o ponto de partida, as coisas sempre vão mudar para todos nós. Vamos lá. Versículo 29 do capítulo 11. Aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz: bem-aventurado o ventre que concebeu a você e os seios que o amamentaram. E começaram a olhar Jesus de outra forma. As escamas começaram a cair. Os demônios, porque quem faz a oposição sempre são os demônios. Eles vão se opor ao reino, vão se opor à obra de Deus. Mas quando você persiste, como nós lemos lá em Tiago 4,7, que nós falamos aqui nessa mente, você resiste o diabo, né? É claro que essa resistência tem que estar sob a sujeição de Deus, como o Tiago nos orienta lá. E as coisas começam a mudar e ser diferente, né? Diferentemente do tempo em que os amigos, os cidadãos estrangeiros se voltaram contra ele, as multidões estavam agora fluindo na direção de Jesus. Aí começou a multidão. Aí você fala o seguinte: eu tô na igreja, deixa eu beber uma rapidinho. Dirigindo a igreja, e ninguém vem para a igreja. Eu evangelizo, ninguém vem para a igreja. Eu mando papel, eu chamo, eu convido, ninguém vem para a igreja. Tá faltando alguma coisa. Porque tá faltando o quê? Oração. Você tem que botar a igreja em oração. Eu tive um problema aí, né? Eu posso falar isso, talvez na época que eu, se fosse dar sequência, talvez na época eu talvez não estaria dando esse testemunho aqui. Eu estava dirigindo uma igreja e a igreja estava tendo problemas espirituais. Eu estava sentindo aquela hostilidade dos demônios. E aí o que eu fiz? Eu parei o culto. Foram 2 semanas sem culto na igreja. Só oração. Meus irmãos, teve uma irmã que se levantou de uma forma tão significativa que eu falei assim, poxa, eu estou no caminho certo, né? É quando alguém se levanta sobre oração, é esse mesmo. Então, eu continuei, mesmo levantando. O pastor presidente da igreja também teve acabou dando ouvido a essas pessoas que estavam contra o que eu estava fazendo, mas eu continuei, não abri mão. O resultado, a igreja começou a evoluir. Até os cultos estavam mais leves para podermos fazer. E aí como o pastor presidente interviu no assunto, eu preferi entregar a igreja, né, para poder dar continuidade, mesmo porque nós tínhamos outros projetos
para fazer e tudo tá, tem que dar graças ao Senhor. Mas se levanta, irmão, se levanta. Tem pessoas que se levantam contra a oração que ninguém é brincadeira, não. Vamos lá. Aqui no capítulo 16 de Lucas, verso 16, diz assim: a lei dos profetas duraram até João, e desde esse tempo o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado, e todos se esforçam para entrar nele. Né? Agora, começa agora Jesus a assumir a ofensiva. Eu tenho no canal do Ministério OPA, tá, irmãos? Ministério OPA, uma série de mensagens sobre a armadura de Deus. Lá eu explico, eu ensino lá que nós temos 6 armas. As 5 armas iniciais, elas são defensivas. E a última é ofensiva. Porque quando a gente utiliza a arma ofensiva em primeiro lugar, a gente vai ter problemas, porque a gente, na verdade, não estamos preparados para poder nos defender. Né? Eu sempre falo que um time de futebol, um clube, para ele ter a sua eficácia, né, ou ter resultados bons, ele precisa, antes de tudo, aprender a se defender, a defender. O ataque é apenas uma consequência do que vai ter depois, porque o time vai defender e vai acabar se cansando de atacar e não ter êxito. É a mesma coisa de Satanás e seus demônios. Né? Ele vai sempre se cansar. Por isso, temos que aprender a se defender. E ali temos 5 armas, Paulo nos ensina sobre isso, a nos defendermos. E depois dessa última arma, que é a espada do Espírito, Paulo fala que devemos orar em todo o tempo. A oração só vai ter eficácia quando nós entendermos o que é nos defendermos, o que é como atacar. E aqui Jesus começa agora a questão do ataque. Primeiro nós nos defendemos, depois nos atacamos. Em vez de ficar esperando que os líderes religiosos tentarem apanhá-lo em suas perguntas diabólicas, Jesus tomou a iniciativa e expôs os líderes de religião instituídas como impostores. Ele publicamente os chamou de hipócrita. Observe que antes, né, vamos aqui analisar isso direitinho, Jesus nunca se opôs a eles, nunca confrontou com eles. Sempre Jesus se afastava, Jesus ia embora. Mas agora, depois que os próprios discípulos dele entenderam que a oração é eficaz, e agora ele pode atacar. É que eu falo, antes de você atacar fazer alguma ofensiva, antes disso, sabe se defender, e depois leva tudo na oração. A oração tem que estar ciente, tem que estar dentro desse padrão das armas espirituais. Por isso que eu te aconselho, entra no canal lá e você vai conseguir lá entender isso de uma forma prática. Vamos lá. O capítulo 12, verso 1 diz: visto que os milhares de pessoas se aglomeravam a ponto de atropelharem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é hipócrita. Olha que coisa interessante. Começaram a se aglomerar pessoas, e aglomerando pessoas vão sempre agir, vão ter aqueles fermentinhos, né? Aquelas coisas que tem, e Jesus nos adverte: tome cuidado. Né? Para o evangelismo perfeito, temos que também ter esse cuidado para não deixar que o fermento ou que as heresias entram, né, no meio de nós, e que sempre vai existir. Tudo você deve ter as suas cautelas, e uma delas é justamente contra as heresias. Lucas capítulo 13, verso 17 diz o seguinte: e tendo Jesus dito essas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Todos ficaram, os adversários dele, não puderam mais falar nada, né? Eles acabaram entendendo que Jesus, que não tinha como agora intervir, porque a multidão, porque o que chama atenção é a multidão, amados.
né? Você hoje está sozinho, não está? Mas fique tranquilo, continue orando, continue buscando ao Senhor, continue entendendo o propósito dele, que quando vir a multidão, aquelas pessoas que te acusavam, aquelas pessoas que eram contra você, elas não poderão mais, ao contrário, elas vão se humilhar e começar a bater palma para você. Seus inimigos, antes tão seguros de si mesmos, de repente perceberam que não tinham poder para feri-lo, mas haviam planejado quando o crime espiritual lhes era favorável. Antes eles tinham lá planejado tudo, vamos acabar com esse homem, né? Mas agora mudou a história, né? Mudou a história. Agora ele não tem mais esse poder. Tá entendendo? As coisas vão mudando a cada dia, mas tudo começa com oração. Tem que sempre falar sobre isso aqui, né? Agora queriam que Herodes fizesse alguma coisa em relação ao seu problema. Agora vamos relatar isso a Herodes. Mas também não adiantou muita coisa não. Mas Jesus desafiou a eles e a Herodes publicamente. Agora Jesus pode ficar à vontade, porque o clima mudou, né? Quando o clima muda, fica à vontade, né? Vamos lá. Capítulo 13, ainda de Lucas, versículo 32. Ele, porém, lhes respondeu: vão e digam a essas raposas, falando para Herodes, e que hoje e amanhã expulso demônios, curo doentes, e no terceiro dia terminarei. Jesus estava dizendo aos fariseus: não há nada que vocês, o Herodes, possam fazer. Vou cumprir a minha missão. Lembro que ele teve dificuldade no início, com problemas sérios com os seus próprios discípulos. Quando eles entendem que a oração é o pivô, é tudo, aí as coisas vão mudar. E agora Jesus usa esse clima para poder dizer: vou cumprir minha missão. Independente de que vocês pensem ou não, que vocês queiram ou não, eu vou cumprir a minha missão. Né? É assim mesmo, irmão. Vamos lá. Os fariseus, um grupo sempre franco e opiniático, né? Ih, rapaz, quase saiu. Havia sido silenciado agora. Observe só o que aconteceu aqui no versículo 14, verso 1, verso 4 e o verso 6. O verso 1 diz o seguinte: no sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eu estava observando. Agora não tem jeito, é só ficar observando. Verso 4. Eles, porém, não disseram nada. Jesus pegou na mão daquele homem, curou e mandou embora. E isso nada puderam responder. E agora não tem mais como. Agora tem que ficar quietinho deles. Não, porque eu falei, a oração ela move tudo. Eu estou assistindo muitas aqui, não entendeu, né? Agora vamos terminar aqui agora no capítulo 15, no verso 2, que fala: eles se limitavam agora a cutucá-lo e a zombar dele. Somente isso só. É que acontece, às vezes vai começar, como acontece na internet hoje, pessoas zombam da igreja e tal, mas não pode atacar, não pode parar, não pode limitar o trabalho deles. Aí no verso 15, verso 2, fala: os fariseus e os escribas murmuraram dizendo: ele recebe pecadores e come com eles. Gente, agora é somente isso. Não tem mais aquela pressão mais. Acabou a pressão. Então hoje nós vamos terminar aqui essa parte falando sobre esse ponto, né? E a gente vai, semana que vem, dar continuidade. Creio eu que agora a gente vai ter mais espaço, né? Que Deus está nos abençoando aqui, para a gente poder continuar o nosso trabalho aqui, para não parar mais como parou esse tempo todinho, né? Deus abençoe. Fico grato pela sua compreensão, fico grato pela sua atenção e até semana que vem para darmos continuidade aqui, que agora o clima mudou, hein? Mudou. Deus abençoe.